Senado instala a CPI do crime organizado para investigar a atuação das facções como PCC e Comando Vermelho. Presidente da CPMI do INSS determinou a prisão de Abraham Lincoln, diretor da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar os recursos de cassação de mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. STF marcou para a próxima semana o julgamento da denúncia contra o deputado Eduardo Bolsonaro por coagir o processo da trama golpista. Nova-iorquinos vão às urnas para escolher o novo prefeito de Nova York. E entre os favoritos está o muçulmano Zohran Mamdani. O aumento das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera bateu um novo recorde em 2024, de acordo com a ONU. Ministério da Saúde vai investir mais de 180 milhões de reais em campanha nacional do combate ao Aedes aegypti. A 360 mil quilômetros da Terra, a superlua de 2025 poderá ser observada hoje no céu do Brasil. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Senado instalou nesta terça-feira a CPI do crime organizado para investigar a atuação das facções como PCC, Comando Vermelho e as milícias no Brasil. O senador Fabiano Contarato, do PT, foi eleito presidente da comissão e o senador Hamilton Mourão, do Republicanos, eleito vice-presidente. A CPI foi instalada em meio à forte repercussão da operação policial no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão. A comissão terá 120 dias para investigar a expansão e o funcionamento de facções criminosas e milícias no país. Logo após ser eleito, o senador Fabiano Contarato disse que a CPI tem um compromisso com a responsabilidade social e com a justiça. O senador também enfatizou que a segurança pública não pode ser pauta apenas de um lado do espectro político. Criticou benefícios concedidos a condenados. Olha, eu tenho certeza que o Senado Federal, com essa comissão parlamentar de inquérito, vai ter a sobriedade, a serenidade para não se transformar num palco de demonstração de pirotecnia ou discursos políticos. Eu venho da segurança pública, tenho minha consciência tranquila com a minha convicção como delegado de polícia, que fui por 27 anos, mas também como professor de direito penal e processo penal. O que nós não podemos achar é que essa garantia constitucional, que a segurança pública é direito de todos e dever do Estado, a população está vilipendiada, aviltada, morrendo. Quando o Estado não está presente, o medo se impõe. E aí a população é que sofre. Porque é mais fácil, é muito cômodo para quem fica nas suas casas, nas suas residências, com segurança, com alimentação, com plano de saúde, com saneamento básico, com iluminação, e tentar julgar aqueles que estão lá subjugados, onde o Estado não está presente. O parlamentar destacou também que conduzirá a CPI com seriedade e foco nos resultados. O colegiado pretende apurar a estrutura, a expansão e o modo de operação dessas organizações. A expectativa é que as sessões se tornem palco de embates entre governistas e a oposição. Segundo Alessandro Vieira, o fortalecimento do crime organizado é resultado do abandono do poder público. Acho que o trabalho tem que ser sóbrio, equilibrado, buscar construir os consensos técnicos que são possíveis na área, muita desinformação, muito desconhecimento, inclusive por parte de tomadores de decisão relevantes, e que a gente espera que ao longo da CPI, com muita rapidez, entendam o que é o crime organizado, quais são seus aspectos, o que funciona, o que não funciona, para que a gente possa entregar resultados para a população. A CPI será composta por 11 senadores e contará com um orçamento de R$30 mil para custear as investigações. O presidente da CPMI do INSS no Senado determinou a prisão de Abraham Lincoln, diretor da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, deu voz de prisão ao presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura,
Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, após o depoente permanecer em silêncio e se contradizer durante a sessão desta segunda-feira. Segundo o relator, deputado Alfredo Gaspar, Lincoln teria mentido sobre o motivo de sua saída da antiga Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores e omitido ligações com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, principal alvo das investigações. Portanto, em 4 oportunidades, o depoente, na qualidade de testemunha nesta casa, faltou com a verdade, fez afirmação falsa ou calou a verdade. E por conta disso, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que, em respeito ao povo brasileiro, em respeito aos parlamentares desta CPMI, que o depoente seja preso em flagrante por infringência ao artigo 342 do Código Penal brasileiro. Obrigado. O senhor depoente chegou aqui amparado por um habeas corpus. No pedido inicial, esperava se esconder no silêncio. Mas o silêncio, senhoras e senhores, também fala. E o silêncio de quem deve explicações grita mais alto que qualquer palavra. Em nome dos aposentados, quase 240 mil que a CBPA enganou, o senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, o senhor está preso. Determino que a Secretaria de Polícia adotem as providências com relação à determinação de prisão dessa presidência. Convocado como testemunha, Abraão compareceu à comissão amparado por um habeas corpus preventivo concedido pelo ministro Alexandre de Moraes, que garantia o direito ao silêncio. Mesmo assim, os parlamentares entenderam que ele apresentou informações falsas, o que levou o senador Carlos Viana a determinar a prisão em flagrante por falso testemunho. Após o encerramento da sessão, Abraão foi escoltado pela Polícia Legislativa. Durante entrevista coletiva, Carlos Viana afirmou que o depoimento confirmou suspeitas de que associações ligadas à pesca e à previdência compravam listas de beneficiários do INSS para aplicar golpes em aposentados e pensionistas. O senador também disse que as apurações apontam envolvimento de servidores de carreira do Instituto no esquema de desvio de recursos. Segundo dados apresentados à CPMI, a CBPA passou de 4 registros de associados em 2023 para mais de 750 mil neste ano, além de tentativas de incluir pessoas já falecidas como filiadas. A Confederação recebeu mais de 220 milhões de reais em descontos considerados irregulares. A Controladoria Geral da União identificou movimentações incompatíveis com a estrutura da entidade e classificou a CBPA como uma organização de fachada. Já a Advocacia Geral da União pediu bloqueio de bens do presidente e da Confederação. Abraão Lincoln já havia sido afastado da direção da antiga CNPA por suspeita de venda irregular de licenças de pesca e responde a processos por corrupção e lavagem de dinheiro. Em outro desdobramento das investigações, o empresário Fernando Cavalcante, investigado pela Polícia Federal por fraudes no INSS, movimentou 175 milhões de reais em 2 anos e meio. Relatório do COAF aponta o financiamento de 14 carros de luxo e transações bancárias consideradas suspeitas. Cavalcante foi sócio e vice-presidente de um escritório de advocacia, também investigado pela CPMI, e teve bens apreendidos, entre eles uma réplica de carro de Fórmula 1 e relógios avaliados em mais de R$1 milhão. Uma vereadora do PSOL de Porto Alegre disse na Câmara que os traficantes são trabalhadores mega explorados. A declaração aconteceu após a repercussão da mega operação no Rio de Janeiro no combate ao tráfico de drogas nos complexos do Alemão e da Penha na semana passada. Uma declaração mal feita pela vereadora Karen Santos, do PSOL, na Câmara de Porto Alegre, voltou a movimentar o debate nacional sobre tráfico e segurança pública. No vídeo, a parlamentar afirma que pessoas que atuam no crime seriam trabalhadores mega explorados pelas facções. Quer acabar com as drogas? Regulamenta, porque é muito interessante para o capitalismo superexplorar essa cadeia produtiva das pessoas que plantam, das pessoas que embalam, das pessoas que fazem o translado, até chegar no varejo, lá na ponta, na biqueira. São trabalhadores mega explorados, sem seus direitos garantidos, e a gente não percebe que o rendimento bilionário desse setor, porque em nenhuma parte dessa cadeia produtiva há nenhum tipo de taxação de imposto. E é esse dinheiro que é lavado depois na Faria Lima, na mega operação que nós denunciamos no mês passado em São Paulo. Só não enxerga quem não quer ver.
A declaração gerou reações fortes nas redes sociais, entre setores ligados à segurança pública. Críticos afirmam que a fala minimiza o impacto do crime organizado e representa uma defesa indireta de atividades ilícitas. Por outro lado, apoiadores da vereadora alegam que a fala foi descontextualizada e que ela buscou chamar a atenção para problemas sociais e econômicos que levam jovens ao crime, além da disputa territorial violenta entre facções e forças policiais. A dor de dezenas de mães que perderam seus filhos para o crime no combate da mega operação do Rio de Janeiro completou uma semana. A operação mais letal dos últimos anos deixou nessas mulheres apenas a saudade. Uma semana se completou desde aquela terça-feira, 28 de outubro, onde mais de 2.500 policiais civis e militares chegaram aos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, com mais de 120 vítimas, resultado do confronto intenso entre a polícia e os criminosos da facção Comando Vermelho. Essa operação foi considerada a mais letal dos últimos 15 anos. Dentre as vítimas estava Wellington Brito, um jovem de 20 anos que integrava a facção e foi morto no confronto. Tauan Brito, a mãe do jovem morto no combate, falou sobre o rapaz e como foi a luta dela para tentar tirar o Wellington do crime. Infelizmente, o Wellington, no meio do caminho, se perdeu. A primeira coisa que a gente faz, a gente acha que se bater adianta, botar de castigo. Só que vai chegando uma fase da adolescência que é muito difícil, né? E eu com uma filha pequena, sozinha, e acabei meio que não consegui, né, fazer que a cabeça do meu filho mudasse. Assim como dezenas de mães que tiveram seus filhos mortos nessa operação, Tauan relatou o momento que mais lhe fez sofrer: ter que buscar o corpo do filho dentro da mata. Foi o pior momento da minha vida, porque a gente entrou dentro do mato com um celular, com a lanterna de um celular, olhando corpo por corpo. A esperança era de poder encontrar o Wellington talvez ferido, machucado, mas com vida. É muito difícil para uma mãe você, além de já estar com a sua esperança bem pouca, você tem que passar por essa situação. Mas mesmo com muita dor, essa mãe que deu tudo de si tentando salvar o seu filho, fez questão de deixar uma palavra de incentivo a outras mães que passam pela batalha de ver seus filhos na criminalidade. Falei que eu perdi essa guerra, né? Mas o meu recado hoje é para as mães que continuam nessa guerra, né? Para que elas não venham desistir. E veja a seguir, STF marca o julgamento da denúncia contra o deputado Eduardo Bolsonaro por coagir o processo da trama golpista. E TSE começa a julgar os recursos de cassação de mandato do governador do Rio, Cláudio Castro. O Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar os recursos que pedem a cassação de mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Os processos se referem às eleições de 2022, quando o atual governador foi reeleito. O Tribunal Superior Eleitoral iniciou nesta terça-feira o julgamento dos recursos que pedem a cassação do mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e de sua inelegibilidade por 8 anos. O processo foi movido pelo Ministério Público Eleitoral, que acusa o governador de abuso de poder político e econômico durante as eleições de 2022. Castro nega todas as acusações e afirma confiar em uma decisão justa da Corte. As investigações apontam que, durante o período eleitoral, milhares de contratações temporárias teriam sido feitas por meio da Fundação CEPERJ e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sem critérios claros de seleção e com indícios de uso político. O Ministério Público afirma que os pagamentos em dinheiro vivo somaram cerca de 240 milhões de reais, valor que teria sido usado para favorecer a campanha de reeleição do governador. O caso já havia sido julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que absolveu Castro e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Rodrigo Bacelar, por 4-3. A Procuradoria Eleitoral recorreu ao TSE, argumentando que houve irregularidades suficientes para configurar vantagem indevida no pleito.
O relator do caso é a ministra Isabel Galotti, que deve deixar o tribunal ainda neste mês. Por envolver um governador e apresentar complexidade jurídica, a análise pode ser prolongada e há expectativa de pedido de vista, o que adiaria o julgamento. Embora o processo não tenha relação direta com a recente mega-operação policial no Rio, o julgamento ocorre em um momento de forte pressão política sobre o governo estadual. Caso sejam condenados, Castro e Bacelar poderão perder seus mandatos e ficar inelegíveis por 8 anos. O Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima semana o início do julgamento da denúncia contra o deputado Eduardo Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República aponta que as sanções dos Estados Unidos aos produtos brasileiros e a aplicação da Lei Magnitsky foi tentar coagir a justiça. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai analisar entre os dias 14 e 25 de novembro se aceita ou não a denúncia da PGR contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. O julgamento será em ambiente virtual e vai definir se o parlamentar se torna réu no processo. A PGR acusa Eduardo de coação no curso de um processo judicial por ter, segundo a denúncia, pressionado o Supremo ao defender sanções de outros países contra autoridades brasileiras. O caso está relacionado à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que recebeu pena de mais de 27 anos por tentar um golpe de Estado. A Procuradoria afirma que o deputado teria pedido ao governo dos Estados Unidos sanções contra ministros do STF e outros membros da Justiça brasileira. Desde março, quando o parlamentar deixou o Brasil alegando perseguição política, Eduardo Bolsonaro passou a divulgar reuniões nos Estados Unidos com integrantes do governo do presidente Donald Trump. Inclusive, nesse período, o governo norte-americano impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e também cancelou os vistos de ministros do Supremo e também do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Essas medidas foram interpretadas pela diplomacia brasileira como parte da pressão de aliados de Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, que inclusive é o relator do caso, determinou que a Defensoria Pública da União fizesse a defesa de Eduardo, já que o deputado ele acabou por não constituir um advogado. A Defensoria, inclusive, pediu a rejeição da denúncia, dizendo que o parlamentar não tem poder para aplicar sanções e que as suas declarações são partes do exercício legítimo do mandato parlamentar. O processo também envolve o jornalista Paulo Figueiredo, que costuma acompanhar o deputado, principalmente nas agendas nos Estados Unidos. Nesse caso, a tramitação ela segue de forma separada, já que Figueiredo ele vive no exterior há cerca de 10 anos e ele também vai ser intimado por meio de uma carta rogatória, que é um procedimento que depende principalmente da cooperação entre Brasil e Estados Unidos. Pelas redes sociais, Eduardo Bolsonaro disse que as ações do Supremo têm, segundo ele, o objetivo de enfraquecer o nome de Bolsonaro e o campo político da direita. O STF antecipa o meu julgamento com a acusação de coação. Primeiro, isso é algo sem pé nem cabeça. Eu não tenho nada à minha mão que possa pressionar os ministros do STF. Eles falam que a sanção poderia ser um meio de coação. Eu não tenho caneta nem poder para assinar nada disso, então é um instrumento que não está à minha disposição. E tampouco trata-se de um instrumento ilícito, porque é a lei Magnitsky, uma lei norte-americana. Então, isso daí é óbvio que é parte de uma construção para me tirar do tabuleiro político de qualquer maneira de 2026, para tentar enfraquecer o nome Bolsonaro e achar que assim eles vão enterrar o movimento político. Não irão. Apenas reforçam tudo aquilo que a gente sempre fala, da lawfare, da perseguição, e esse canhão faz se voltar contra todos aqueles que Moraes e os seus comparsas a se identificarem como inimigos, permitindo que só uma direita permitida possa configurar nesse tabuleiro político brasileiro. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado adiou para esta quarta-feira a votação do projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. Hoje, o relator senador Renan Calheiros, do MDB, apresentou seu relatório ao colegiado. Foi concedida a vista coletiva a matéria, que deve ser votada nesta quarta, no período da manhã, pela comissão, e à tarde pelo plenário. De auditoria do Executivo, o
projeto, já aprovado na Câmara, recebeu 128 emendas na Comissão de Assuntos Econômicos. Renan leu o relatório e esclareceu que foi favorável apenas a uma emenda apresentada pelo senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, que contempla somente 4 emendas de redação para que o texto não precise retornar à análise dos deputados. Renan ponderou que o resultado das discussões e dos debates durante as 4 audiências públicas promovidas pelo colegiado indicaram que há pontos que podem ser aprimorados. Mas ele explicou que para acatar aperfeiçoamentos propostos pelos dos demais senadores, seria necessário que as emendas aprovadas pelo Senado fossem cirúrgicas, de amplo consenso e previamente acordadas com a presidência da Câmara dos Deputados e com o Palácio do Planalto, devido ao curto espaço de tempo, já que a matéria precisa se tornar lei ainda neste ano para ter efeitos em 2026. A estimativa inicial era de receita extra de 10 bilhões neste ano e 20 bilhões em 2026. Além da receita extra, o governo esperava um corte de despesas de 14,97 bi no total com a medida provisória. Sem a garantia de um acordo robusto que assegure a votação imediata e a aprovação das emendas pela casa iniciadora, que no caso foi a Câmara, é alto risco de o projeto se perder em novas discussões e o prazo de 31 de dezembro ser fatalmente descumprido. A escolha final, portanto, não é puramente técnica, mas estratégica. Assim, para os aperfeiçoamentos necessários, o senador apresentou um outro projeto de lei já distribuído em decisão terminativa à comissão. O relatório do senador Eduardo Braga, do MDB de Alagoas, também foi lido no colegiado. O projeto eleva as alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido incidentes, sobre alguns tipos de instituições financeiras, com destaque para a majoração da tributação das chamadas fintechs. Também aumenta de 12% para 24% a participação governamental na arrecadação líquida das apostas de cota fixa, as bets. Os diretores do Banco Central voltaram a se reunir nesta terça-feira para definir o rumo da taxa básica de juros. O veredito a ser anunciado amanhã deve resultar em uma nova manutenção da taxa Selic em 15% ao ano. O Copom deixou o futuro dos juros em aberto. Especialistas acreditam que a Selic será reduzida até 12%. O Comitê de Política Monetária divulga amanhã sua decisão sobre a Selic e o mercado espera que ela se mantenha no mesmo patamar. Os olhos se voltarão para o comunicado e o que vão acenar os diretores para o futuro próximo. O dia também foi bem agitado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, começou prometendo que o governo Lula entregará o melhor resultado fiscal do país desde 2015, quando a crise fiscal começou por aqui. O dólar encerrou o dia com uma leve alta de 0,77% e terminou cotado em R$ 5,39. E a Bolsa de Valores de São Paulo também teve uma ligeira alta de 0,17% e fechou aos 150.704 pontos. A Agência Nacional de Energia Elétrica adiou a análise de um processo que pode cassar a concessão da Enel São Paulo. A distribuidora fornece energia para aproximadamente 8 milhões de pessoas, abrangendo a capital paulista e 29 municípios da região metropolitana. A relatora havia votado para estender até março de 2026 o acompanhamento regulatório do serviço prestado pela empresa na região metropolitana de São Paulo. Mas antes do relatório ir à votação, o diretor Gentil Nogueira pediu vistas do processo. Ele agora terá 2 meses para analisar o termo de intimação. O processo discutido na reunião foi aberto em outubro de 2024 por iniciativa da Superintendência de Fiscalização Técnica da agência, após nova interrupção no fornecimento de energia elétrica na Grande São Paulo, que deixou centenas de milhares de consumidores sem luz. Ao fim do processo, a diretoria da agência pode arquivar a fiscalização ou recomendar o fim da concessão da Enel ao Ministério de Minas e Energia. A decisão final cabe à pasta. No relatório, a relatora afirmou que a ANEEL não tolerará a continuidade de serviço inadequado e afirmou se preocupar com a forma como alguns distribuidores de energia elétrica têm lidado com desafios no atendimento. A fiscalização ensejou a criação de um plano de recuperação pela Enel com o objetivo de reduzir o tempo médio de atendimento e as interrupções por tempo maior que 24 horas.
Em nota, a empresa afirmou que implementou todas as ações propostas e cumpriu integralmente com o plano de recuperação apresentado à ANEEL. A companhia manteve ao longo do ano trajetória contínua de melhoria, uma demonstração de que todas as ações acompanhadas em fiscalizações mensais pelo regulador são estruturais e permanentes. Durante a reunião da diretoria, o diretor de regulação da concessionária afirmou que o plano de recuperação está sendo cumprido de forma satisfatória há um ano, com ampliação de equipes e compra de geradores. E veja a seguir o aumento das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Bateu um novo recorde em 2024, de acordo com a ONU. E eleitores vão às urnas para escolher um novo prefeito de Nova York. E entre os favoritos está o muçulmano Zohran Mamdani. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar que permite ao governo ampliar gastos com a defesa nacional. A medida abre espaço no orçamento de 2025 e, com isso, o teto de gastos com despesas pode chegar até 5 bilhões de reais. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que retira até 5 bilhões de reais em despesas com defesa nacional do teto de gastos entre 2026 e 2031. A proposta também abre um espaço adicional de 3 bilhões no orçamento de 2025 e segue agora para a sanção do presidente Lula. O texto foi aprovado por 360 votos favoráveis, com oposição apenas do Partido Novo. De autoria do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, o projeto tem como objetivo garantir a continuidade dos programas estratégicos das Forças Armadas e manter investimentos em tecnologia, equipamentos e estruturas de defesa. O relator, deputado General Pazuello, também do PL, afirmou que a medida dá previsibilidade orçamentária e evita a interrupção de projetos de alta tecnologia. Ver deputados da direita, da esquerda, do governo, da oposição, enaltecendo as instituições que garantem o Estado brasileiro. Isso é muito bacana, que isso fique claro aí para todo mundo, que esses investimentos vão retornar para a nossa sociedade com soberania, com segurança, com defesa, com nossas fronteiras seguras, com nossos ativos, principais ativos do nosso país guardados. Economistas e técnicos da instituição fiscal independente ligada ao Senado alertam que a ampliação de despesas fora do teto pode enfraquecer o arcabouço fiscal e reduzir a credibilidade da política econômica. A estimativa é de que cerca de 158 bilhões de reais em gastos possam ficar fora das metas fiscais nos próximos anos. A deputada Adriana Ventura, do Novo, criticou a medida, classificando-a como um retrocesso e afirmando que o Congresso volta a recorrer à contabilidade criativa. O projeto é prioritário, sim, mas a forma está errada. Está furando o arcabouço, está tirando a pouca credibilidade que temos ainda. Esse país vai ladeira abaixo. E defender Caixa 2, contabilidade criativa, eu garanto que as Forças Armadas não devem estar orgulhosas disso, não. O governo tem que colocar como prioridade 1 investir em defesa nacional. Tem que colocar como prioridade 1 para fazer da maneira certa, porque não dá para defender o certo da maneira errada. Já o líder do PT, deputado Lindbergh Farias, defendeu o texto, dizendo que o projeto funciona como um PAC da defesa nacional voltado à modernização das Forças Armadas e à recuperação de projetos que estavam paralisados. Durante as negociações, o governo chegou a propor uma emenda para destinar parte dos recursos ao combate ao crime organizado, mas o relator rejeitou a inclusão, alegando falta de adequação financeira. O herdeiro do trono britânico, o príncipe William, se reuniu com representantes do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Chico Mendes. Esta é a primeira viagem oficial do príncipe ao Brasil para uma entrega de um prêmio no Museu do Amanhã, na quinta-feira. O príncipe William iniciou sua visita ao Rio de Janeiro com uma programação intensa e marcada por momentos descontraídos com o público carioca. O primeiro compromisso do herdeiro do trono britânico foi no Pão de Açúcar, onde ele recebeu das mãos do prefeito Eduardo Paes a chave da cidade. William acenou para turistas e moradores, tirou fotos e admirou a vista da Baía de Guanabara. Em seguida, o príncipe visitou o estádio do Maracanã, onde foi recebido pelo ex-jogador Cafu. No local, ele se reuniu com
com lideranças comunitárias do Brasil, da Ásia e da África para discutir projetos de sustentabilidade e inclusão social. Depois o príncipe entrou em campo para um amistoso simbólico, vestindo a camisa da seleção e mostrando bom humor durante a partida. A tarde seguiu com uma parada na praia de Copacabana, onde William se arriscou em uma partida de vôlei de praia. Mesmo de calça e camisa social, ele se jogou na areia para salvar um ponto, arrancando aplausos e risadas do público que acompanhava a cena. O príncipe também conheceu o trabalho do projeto Botinho, do Corpo de Bombeiros, que ensina noções de segurança e respeito ao mar para crianças. A visita ao Rio faz parte de uma agenda oficial que segue até quarta-feira, quando William participará da cerimônia do prêmio Earthshot, idealizado por ele. Considerado o Oscar da sustentabilidade, o prêmio reconhece iniciativas inovadoras voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas e à preservação ambiental. As emissões de gases de efeito estufa bateram um novo recorde em 2024. O que era uma possibilidade virou realidade. O planeta vai exceder o limite de 1,5 graus Celsius de aquecimento global, o limite estipulado no Acordo de Paris 10 anos atrás. O aumento das emissões de gases de efeito estufa foi impulsionado pela poluição atmosférica de países como China, Índia, Rússia e Indonésia. Mas no último ano no Brasil, o país teve uma queda recorde de 11%, puxada pela redução no desmatamento da Amazônia. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, os novos compromissos climáticos propostos pelos países para reduzir as emissões diminuem a escalada de aumento da temperatura da Terra, mas não em ritmo suficiente para alcançar os objetivos do Acordo de Paris, o Pacto contra o Aquecimento Global. O Acordo de Paris estabeleceu o objetivo de limitar o aquecimento do planeta a bem menos de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-revolução industrial. Uma década depois, havia a previsão de que os países atualizassem suas metas de redução de emissões de gases estufa, mas menos de um terço das nações apresentaram seus compromissos. Entre aqueles que ainda não renovaram as metas estão os países da União Europeia. Um dos contratempos do último ano foi o anúncio da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, com o retorno de Donald Trump, um negacionista climático. Pelas contas da ONU, o impacto foi de 0,1 graus Celsius. Para atingir a meta, as emissões até 2030 teriam que cair 25% em relação ao verificado em 2019, para assegurar o aquecimento em 2 graus Celsius no fim do século. Os participantes da COP30 já estão chegando em Belém, no Pará, e com eles os altos preços aparecem. Alguns itens mais consumidos pelos visitantes são os líderes na inflação, no norte do país. Entre eles, o açaí. A disparada do preço dos hotéis é a velha conhecida do noticiário. E o IBGE confirmou. A hospedagem em Belém subiu quase 25% nos últimos 12 meses. Foi mais que o dobro da média nacional. Outro item muito comum entre os copeiros é do meio de transporte. Em Belém, a tarifa do táxi saltou mais de 24% nos últimos 12 meses. Foi a maior alta do país no período e novamente mais que o dobro da média nacional. Em várias capitais da pesquisa IBGE, não houve aumento do serviço de táxi no último ano. Para completar a lista de más notícias para os participantes e turistas, o açaí teve aumento de 18,55% em Belém. O preço da fruta mais tradicional do Pará disparou e foi na contramão de outros itens. O aumento foi impulsionado por uma combinação de fatores, incluindo mudanças climáticas, entre-safra e a demanda global. E a expectativa da conferência contribuiu para a inflação local. Já a banana prata e o melão caíram na capital. Para quem vai estar na cidade para os dias da conferência, uma das poucas boas notícias serve para enfrentar o calor que passa dos 30 graus todos os dias. Segundo o IBGE, o sorvete ficou quase 14% mais barato no último ano em Belém. A tendência foi totalmente na contramão da alta da média nacional. Mesmo assim, os dados do IBGE mostraram que a inflação média ao consumidor na capital do Pará foi bem parecida com o restante do Brasil. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo teve uma alta de 5,42% em um ano, enquanto o IPCA do Brasil subiu 5,17% no mesmo período de 12 meses até setembro.
Eleitores foram às urnas nesta terça-feira para escolher o novo prefeito de Nova York. A eleição é marcada pelo favoritismo do democrata Zohran Mamdani. Com uma vantagem nas pesquisas, ele poderá ser o primeiro muçulmano a liderar a maior cidade dos Estados Unidos. As votações marcam os testes iniciais das estratégias dos democratas e dos republicanos antes das eleições legislativas de meio de mandato de 2026 no país. Na disputa das eleições estão o candidato republicano Curtis Sliwa e o independente Andrew Cuomo, que foi governador de Nova York. No entanto, a ascensão de Zohran Mamdani, representante da ala mais à esquerda do partido, expõe a cisão interna dos democratas após a eleição de Donald Trump. A legenda está dividida entre radicalizar ainda mais a esquerda ou tentar se manter no centro da política americana. O candidato de 34 anos se considera um socialista e fez uma campanha focada na redução do custo de vida em Nova York. Entre suas propostas estão o congelamento dos aluguéis da cidade, a criação de supermercados públicos e ônibus grátis em toda a cidade. O muçulmano Mamdani também quer taxar os residentes que ganham acima de $1 milhão anualmente com um imposto de 2% e aumentar a alíquota do imposto corporativo para 11,5%. Em meio ao entusiasmo da esquerda do partido e às críticas, consultores experientes do Partido Democrata acreditam que Mamdani abriu um caminho para os próximos passos da legenda durante o governo Trump. Mas ambos os candidatos são alvo de críticas. Mamdani, por se identificar como socialista democrático e por declarações anteriores sobre Israel e o Departamento de Polícia de Nova York. E Cuomo, que tem um histórico controverso devido às alegações de assédio sexual e críticas como ele gerenciou a resposta à pandemia de Covid-19. A eleição para prefeito e também para governadora nos Estados Unidos será uma oportunidade para avaliar como está o governo de Donald Trump. De acordo com a Cruz Vermelha, Israel entregou os 45 corpos de palestinos à faixa de Gaza. A troca marca mais um importante passo para o cessar-fogo intermediado pelos Estados Unidos, a fim de encerrar o conflito entre Israel e o Hamas. Oficiais israelenses identificaram os 3 corpos como soldados que foram mortos no ataque liderado pelo grupo terrorista Hamas em 7 de outubro de 2023, ano que desencadeou a guerra em Gaza. Desde que a trégua entrou em vigor em 10 de outubro, militantes palestinos libertaram os restos mortais de 20 reféns, com 8 ainda permanecendo em Gaza. Para cada refém israelense devolvido, Israel tem liberado os restos mortais de 15 palestinos. Desde o início do cessar-fogo, 270 corpos palestinos foram entregues. O porta-voz do Ministério da Saúde da faixa de Gaza disse que o Hospital Nasser recebeu os corpos por volta do meio-dia. Apenas 78 dos corpos devolvidos até agora foram identificados. Muitas famílias agradecem às tropas israelenses, ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que desempenharam um papel de liderança na mediação do cessar-fogo, mas não estão agradecendo a Netanyahu, a quem muitas famílias de reféns culpam por prolongar o conflito e colocar os reféns em perigo. Israel tem pressionado para acelerar as devoluções e, em certos casos, disse que os restos mortais não eram de reféns. O grupo terrorista Hamas diz que o trabalho é complicado pela devastação generalizada. E a seguir, o Ministério da Saúde vai investir mais de 180 milhões de reais em campanha de combate ao Aedes aegypti. E a 360 mil quilômetros da Terra, a superlua de 2025, poderá ser observada a partir de hoje no céu do Brasil. Figura central do governo Bush e um dos vice-presidentes mais influentes da história dos Estados Unidos, Dick Cheney, morreu aos 84 anos. O republicano, que enfrentava longos problemas cardíacos, ficou marcado por seu papel decisivo na política americana após o 11 de setembro.
Um dos mais controversos e poderosos vice-presidentes da história dos Estados Unidos, Cheney esteve no poder durante o governo de George W. Bush, entre 2001 e 2009. Foi o responsável por arquitetar a chamada Guerra contra o Terror, que culminou na invasão ao Iraque após os atentados às Torres Gêmeas de Nova York, onde teve forte participação. Como vice-presidente, lutou pela expansão do poder da presidência, que, segundo ele, vinha sendo corroído desde o escândalo de Watergate, que levou à renúncia do ex-presidente Richard Nixon. Durante a sua carreira política, Cheney tinha muitas vezes participação decisiva e importante para os Estados Unidos. Com problemas coronários durante quase toda a sua vida, o ex-político sofreu 5 ataques cardíacos entre 1978 e 2010 e usava um marca-passo até 2001. De acordo com a família, Cheney morreu devido a complicações de pneumonia e problemas cardíacos. Um avião de carga de grande porte caiu no aeroporto Muhammad Ali, no Kentucky, nos Estados Unidos. Segundo o governador do estado, 3 pessoas morreram e 11 ficaram feridas, mas o número de mortos deve aumentar. 2 pessoas estão desaparecidas. Durante a decolagem, chamas foram vistas na asa esquerda do avião. A aeronave chegou a se erguer levemente do solo antes de cair e explodir. Nos últimos 12 meses, 1 em cada 5 crianças disse ter sofrido bullying, virtualmente ou presencialmente. Além disso, a pesquisa realizada pelo Datafolha mostrou que pouco mais de 8 milhões de pessoas conhecem crianças que foram vítimas de desafios na internet. Com o aumento de aparelhos celulares no cotidiano de crianças e adolescentes e, consequentemente, a utilização de redes sociais, alguns debates começaram a ser levantados por autoridades públicas no Brasil e no mundo. Recentemente, uma pesquisa organizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e realizada pelo Datafolha mostrou que 1 em cada 5 brasileiros entre criança e adolescente sofreu bullying, virtualmente ou presencialmente, o que afeta aproximadamente 34 milhões de vítimas. Outro dado mostra que cerca de 8 milhões e 600 mil brasileiros conhecem crianças ou adolescentes vítimas de desafios violentos em plataformas digitais, como práticas de automutilação e incitação à violência. Os adolescentes e crianças do mundo de hoje correspondem à geração Z, pessoas que nasceram entre 1996 e 2009, além da geração Alpha, que nasceram a partir de 2010. Ambas nasceram em meio aos computadores, celulares, videogames e redes sociais. Ou seja, separar o digital do real sempre foi considerado uma tarefa difícil para os responsáveis e até para os professores dentro das salas de aulas. O assunto é discutido em séries, documentários, nas próprias redes sociais e, claro, por grandes entidades. Para tentar diminuir o impacto desses problemas, foi lançada a Ação Brasileira para a Consciência Digital, uma associação sem fins lucrativos, que reúne aliados nacionais e internacionais para a proteção, conscientização e defesa da criança e adolescente nos ambientes digitais. A nova instituição fará a ponte entre entidades do país e do exterior que trabalham pelo uso responsável da tecnologia. Entre os objetivos da organização estão criar campanhas educativas sobre o uso seguro da internet, capacitar pais, educadores e o poder público e incentivar pesquisa e estudos sobre cidadania digital. O Ministério da Saúde anunciou a campanha nacional do combate ao Aedes aegypti. A Anvisa concedeu o registro da vacina 100% brasileira e o plano para a prevenção terá um investimento de mais de 180 milhões de reais. Em outubro, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou a China para fortalecer parcerias. O objetivo é produzir em larga escala a vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, com capacidade mínima de 40 milhões de doses a partir de 2026. A expectativa é que a Anvisa conceda o registro da vacina, 100% brasileira, até o fim do ano, consolidando o maior programa público de imunização contra a dengue do país. Também será ampliado o uso de tecnologia para a redução da capacidade de transmissão. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, houve uma redução de casos em relação a 2024. Sempre tem que ter muita seriedade no enfrentamento à dengue.
Nós tivemos uma vitória muito importante esse ano, ganhamos a batalha esse ano, tivemos uma redução importante de 75% do número de casos, próximo disso o número de óbitos comparado com o ano passado. Tivemos uma situação muito concentrada dos casos e dos óbitos no estado de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quando junto os três ali, só de óbitos dá quase 80% dos óbitos estão concentrados nesses estados, 64% em São Paulo, 7% em Minas Gerais, 8% no Paraná. Mesmo assim, de acordo com o terceiro levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, 30% dos municípios estão em situação de alerta para dengue, chikungunya e zika. Os estados com maior incidência estão nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Também foi anunciado o Dia D da Dengue de 2025, que será realizado neste sábado, dia 8 de novembro. Durante uma visita ao Cairo, capital do Egito, o primeiro-ministro holandês anunciou que seu país devolverá uma antiga escultura ao país. O artefato foi transportado ilegalmente durante a Primavera Árabe entre 2011 e 2012. O primeiro-ministro da Holanda, Dick Schoof, anunciou que devolverá uma antiga escultura ao Egito, após a constatação de que o artefato foi saqueado e levado para uma cidade holandesa de maneira ilegal. A escultura é uma cabeça de pedra de cerca de 3.500 anos e apareceu em uma feira e exposição de arte em 2022. Autoridades holandesas determinaram que a peça foi roubada durante os distúrbios da Primavera Árabe. A escultura representa um alto funcionário da dinastia do faraó Tutmés III, de cerca de 1479 a 1425 a.C., cujas campanhas militares consolidam a posição do Egito como uma das superpotências da região, de acordo com o Museu Nacional da Civilização Egípcia no Cairo. Essa não é a primeira vez e nem será a última que peças históricas do Egito são roubadas e frequentemente reaparecem anos depois, nos Estados Unidos ou na Europa. A presença do artefato estar em uma feira de arte considerada renomada foi considerada uma verdadeira surpresa e sorte por especialistas em esculturas históricas. Isso porque a feira de arte segue um rigoroso código de conduta e não querem correr o risco de ter a reputação manchada por possuir um item fruto de roubo. O anúncio da devolução do artefato coincidiu com a cerimônia de inauguração do Grande Museu Egípcio e contou com reuniões entre líderes da própria Holanda, além de Bélgica, Luxemburgo e do Egito. A segunda superlua de 2025 poderá ser observada a partir de hoje no céu de todo o Brasil e do exterior. O fenômeno ocorre quando a lua cheia está a menos de 360 mil quilômetros da Terra, parecendo maior e mais brilhante. Mas as condições do tempo precisam estar favoráveis. Segundo o Observatório Nacional, a lua cheia ocorre quando o satélite natural da Terra está em oposição ao Sol. Ou seja, quando ambos ficam quase alinhados em lados contrários da Terra. A superlua do Castor, a maior e mais brilhante deste ano, permanecerá visível por 3 dias consecutivos. O fenômeno poderá ser observado a olho nu em todo o Brasil, desde que as condições meteorológicas sejam favoráveis, que poderá ser observado sem a necessidade de telescópios ou equipamentos especiais. O momento exato do fenômeno varia de acordo com o fuso horário de cada localidade. Em São Paulo, por exemplo, o sol vai se pôr às 18h23. Em Porto Alegre, às 18h49. Já em Recife, bem mais cedo, às 17h15. Um bom momento para observar a superlua é 1 hora após o pôr do sol ou 1 hora antes do nascer do sol, quando o satélite está perto da linha do horizonte, mas livre de fenômenos que acontecem mais próximo do horizonte. Apesar de ter se tornado popular, o termo superlua não tem base científica e foi usado pela primeira vez em 1979. A superlua foi registrada pela última vez no dia 7 de outubro e deve se repetir em 4 de dezembro. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.